Olá, bom dia. Muito bom estar com vocês de novo para bater esse papo sobre dissertação, sobre redação. E olha que o papo de hoje vai ser um papo extremamente produtivo. Nós já falamos, já passeamos pela análise de temas, já trabalhamos com planejamento textual, falamos sobre como você deve abordar textos motivadores, como você deve se aproveitar das informações que o projeto de texto traz para vocês. Então é muito interessante que você saiba percorrer todo esse caminho extremamente necessário para que você necessariamente possa atingir, primeiramente, a possibilidade de apresentar de forma crítica suas ideias diante do tema apresentado, mas também para que você possa cumprir os critérios de avaliação dos diversos vestibulares que você vai fazer. Vale lembrar, pessoal, que a nossa base aqui é o Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Então, quando nós falamos de dissertação escolar, nós estamos voltados para uma análise do Exame Nacional do Ensino Médio, que cobra especificamente a dissertação argumentativa, tá? Mas é claro que nós também vamos tratar aqui de vários aspectos da linguagem como um todo. Então, mesmo que você não esteja tratando diretamente sobre aspectos como a linguagem padrão, sobre a questão da intertextualidade, a questão de outros aspectos que trabalham dentro da análise linguística, nós, a partir do texto dissertativo argumentativo, que é aquele que será cobrado de você lá no Enem, nós vamos trabalhar, passear por essas áreas. Afinal de contas, nossa aula é muito mais do que apenas lhe apresentar um projeto de texto, mas é também fazer com que você consiga avaliar toda uma possibilidade de direcionamento, de utilização de conhecimentos que você adquiriu, sobre as técnicas para que você consiga estabelecer relações com esses conhecimentos, para que você consiga necessariamente direcionar cada um dos pontos necessários para que você consiga atingir, primeiro, a grande nota, mas mais do que isso, desenvolver um pensamento crítico capaz de, baseado no conhecimento adquirido, possa apresentar e expressar opiniões, ideias, fatos em defesa de um ponto de vista que você pretende estabelecer. Tudo bem? Pois bem, se eu tivesse que separar, pessoal, dentro dessa nossa análise, de textos como um todo, de produção textual, eu separaria por etapas de planejamento, tá? Bom, na última aula nós tivemos aqui a primeira etapa, que era um momento antes de necessariamente de se escrever, que é o momento em que você encara o tema, o momento em que você analisa textos motivadores, o momento em que você planeja o que ainda vai escrever, certo? Nós vimos, por exemplo, que existem técnicas como retirar do recorte temático da frase tema. Todo vestibular ele traz para você uma frase tema. Essa frase tema ela vai determinar a abordagem ou não, a abordagem completa ou não do tema apresentado. Essa abordagem completa, pessoal, está ligada diretamente, especificamente, de maneira mais concreta a essa frase, certo? Mas nós vimos também que você não pode simplesmente utilizar-se somente da frase. Você precisa também fazer uma avaliação um pouco mais ampla, entendendo que o tema passa, além da frase tema, pelos textos motivadores, que são aqueles textozinhos que são apresentados para ti lá como base, como uma motivação mesmo, e que existe uma função muito clara para eles, que é o fato de você conseguir entender o direcionamento temático. Ali vai estar apresentados uma série de questões. Por exemplo, nós vamos ter ali dentro daquele texto motivador a explicação de algumas expressões que podem gerar problema, podem gerar desconfiança. Nós temos ali um direcionamento que vai envolver também a análise de qual é o rumo que você deve seguir. Então é como se você tivesse um norte. E aquele norte vai necessariamente te guiar ao ponto de você entender o que é essa situação, problema que lhe foi apresentado, tá? Quero lembrar também, pessoal, que quando a gente fala de Exame Nacional do Ensino Médio, você tem uma lógica que é cobrada de ti, o candidato. Que lógica é essa? Você vai ser apresentado a 181 questões, tá? 181 questões. Dentre elas, nós temos 180 questões objetivas e uma questão subjetiva. No caso da subjetiva, é a nossa querida redação, a nossa dissertação argumentativa, que nós vamos trabalhar aqui, que nós estamos trabalhando aqui sempre. Bom, mas o que tem em comum entre todas elas, tanto a 180 quanto a nossa questão subjetiva?
é justamente o fato de apresentar uma mesma estrutura. Estrutura essa formada por textos motivadores, frase comando. Dentro da frase comando é apresentado para ti, o candidato, uma situação problema. Essa situação problema pode estar ligada à área de humanas, à área de linguagens, à área de natureza, à área de matemática ou necessariamente redação. Pois bem, o que se espera do candidato? Que você posicione-se diante dessa situação problema. Bom, se eu tenho uma situação problema, agora eu preciso necessariamente direcionar isso daí. Bom, dentre as 180 questões objetivas, vocês vão ter 5 alternativas para se posicionar. Vale lembrar que a gente não fala mais de alternativa certa ou errada. A gente vai falar da alternativa adequada para a situação problema que foi apresentada para você. Muito bom saber disso para as outras áreas do conhecimento, viu? Conhecer um certame é o primeiro passo, ou aliás, é a metade do caminho para que você consiga se dar muito bem nele. O outro ponto a ser avaliado é a questão da redação, em que você também tem os textos motivadores, em que você também tem uma frase comando, a única diferença é a maneira como você se posiciona diante dela. Esse posicionamento é dado especialmente pela questão subjetiva, que é justamente a cobrança da dissertação que você vai fazer, ok? Bom, depois que você fez essa avaliação do tema, você entendeu o certame, você fez a avaliação do tema, nós vamos partir agora para um outro momento, que é o planejamento do texto, mas partindo do seu primeiro parágrafo. É como se hoje a gente fosse escrever mesmo um parágrafo. Professor, mas a gente já falou sobre isso, a gente já viu o projeto de texto como um todo. É verdade, mas hoje eu quero pegar especialmente um ponto bem interessante. Nós vamos tratar das possibilidades de repertório sociocultural, certo? E mais do que falar necessariamente de repertório sociocultural, eu quero que você entenda qual é a lógica da utilização desse repertório, para que assim você não fique limitado a um ou outro repertório decorado, para que você consiga, a partir do conhecimento que você mesmo adquiriu, seja por filmes, seja por música, seja por literatura, para que você seja capaz de selecionar esses argumentos adquiridos no decorrer da sua vida educacional e para que você consiga colocá-los de forma produtiva dentro do seu texto. Essa é a nossa intenção de hoje e hoje o nosso bate-papo é sobre, sim, introdução, primeiro parágrafo, mas voltado especialmente para a questão do repertório sociocultural. Professor, e o que é repertório sociocultural? Repertório sociocultural, pessoal, nada mais é do que o conhecimento que você traz para dentro do texto. É o seu conhecimento de mundo. Dentro da dissertação argumentativa do Exame Nacional do Ensino Médio, cobra-se que esse repertório seja, primeiramente, que ele vá além dos textos motivadores, que ele vá além do senso comum. Naturalmente, se ele vai além do senso comum, ele é um repertório legitimado por uma das áreas do conhecimento. Ele precisa ser pertinente ao tema, certo? O que é ser pertinente ao tema, professor? Ele precisa ser coerente, ele precisa ter a ver com o tema. E, por fim, ele precisa ser produtivo, que é aquele repertório que serve necessariamente para fundamentar a tua opinião, certo? Então é baseado nesses princípios que a gente vai se ligar um pouco nesse texto. Não se preocupe que a gente vai trabalhar um pouquinho mais com essa relação de produtividade, de pertinência, de legitimação do seu repertório, tá? Então eu te convido agora para a gente imergir aqui no nosso material, para que a gente consiga perceber todo esse processo de como montar, de como pensar esse repertório sociocultural, para que seja produtivo o nosso texto. Bom, como eu já adiantei no nosso bate-papo inicial, nós vamos falar de novo sobre dissertação escolar, você já sabe disso. Vamos lembrar, pessoal, que uma das características muito interessantes, que isso nossa aula de hoje vai se basear nesse princípio, essa tentativa de cumprir essas exigências. Eu tenho um texto racional, tá? Eu tenho um texto racional. Se eu tenho um texto racional, eu não posso pensá-lo de qualquer forma. Um texto racional é um texto necessariamente que precisa entregar para o seu leitor fatos ou racionais, uma lógica dentro da produção. Bom, se eu tenho um texto argumentativo, que é o que nós vamos falar hoje, se nós vamos tratar de um texto argumentativo, o que você precisa saber? Você precisa ter necessariamente
Você precisa entender que você tem uma análise textual baseada principalmente nessa ideia da fuga do senso comum. Então, esses argumentos eles precisam ser validados. Como é que os argumentos são validados, professor? Os argumentos eles precisam ter fundamentação. Fundamentação. Eu não posso necessariamente entender que eu tenho um argumento que possa ser necessariamente a questão do senso comum. Eu não posso tirar apenas da minha mente esse argumento. Não é o suficiente para que eu consiga ter um bom resultado. Eu preciso mais do que isso. Eu preciso ir além do senso comum. Essa dissertação me cobra ir além do senso comum. Ok? Professor, e o que é senso comum? Importante você saber disso. Senso comum, pessoal, nada mais é do que opinião. Senso comum é uma opinião sem fundamento teórico. Fundamento teórico. Então, você não tem como basear o seu texto formal, o seu texto que vai precisar de argumentos racionais, baseado no senso comum. É justamente essa fuga que nós vamos procurar. Basear dessa fuga, essa saída, se ir além do senso comum. Como é que eu vou além do senso comum, professor? Justamente trabalhando com essa lógica de repertório sociocultural. E o que é repertório sociocultural? Já para que você entenda. O repertório sociocultural, ele é um conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo. Gostaria de lembrar a vocês que esse conhecimento de mundo ele vai além do conteúdo básico das disciplinas. Mas ele precisa necessariamente direcionar para esse ponto que vai ser esse direcionamento de conhecimento legitimado. Aí vamos para os 3 pontos que você precisa saber, que eu já tinha comentado aqui. Quais são os 3 pontos que você precisa saber? Primeiro ponto, esse repertório sociocultural, ele precisa ir além. Vamos colocar de uma maneira que vai ficar mais claro para vocês. São 3 pontos que você precisa direcionar aqui. Primeiro, ele precisa ser legitimado. Ele precisa ser legitimado, ok? Ele precisa ser legitimado, é o primeiro ponto. O que é ser legitimado, professor? Ser legitimado, pessoal, é como eu já tinha comentado para vocês, é ir além do senso comum. Ir além do senso comum é você ter necessariamente um ponto a ser destacado aqui, tá? É você ter, ele ser baseado em uma das áreas do conhecimento, certo? Então, quando você traz essa ideia de senso comum, você precisa já ter em mente a seguinte situação: ser legitimado por uma das áreas do conhecimento. Por uma das áreas do conhecimento. Ok? Uma das áreas do conhecimento vai aparecer aí. Então, o que nós vamos fazer? Se eu preciso aparecer com uma das áreas do conhecimento, eu preciso necessariamente entender que ele vai fazer parte das ciências da natureza, das ciências humanas, das linguagens ou da matemática, tá? Uma dessas ciências precisa aparecer dentro desse contexto para que você consiga direcionar a sua produção textual, ok? Então, um ponto importante para você analisar. Outro ponto importante, veja bem, como assim, professor? Ser legitimado, ele precisa estar dentro dessa produção, ele precisa estar dentro desse conhecimento, desse direcionamento que vai garantir a nossa questão textual, tá? Então, ele precisa direcionar a nossa questão sobre essa relação entre o texto
comum, né, o senso comum, que é aquele pensamento que vai apenas à sua mente, aquele conhecimento que todo mundo sabe, mas que não há necessariamente um embasamento. E saindo desse ponto, para a gente chegar até a ideia de legitimação por uma das áreas do conhecimento, que é muito importante para dar fundamento teórico ao seu texto, fundamento preciso ao seu texto, tá? Então já fica claro aqui esse direcionamento. Primeiro ponto, então, que eu preciso saber que tem, a questão da legitimação do repertório, ok? Além da legitimação do repertório, o que mais que a gente pode fazer? Além da legitimação do repertório, a gente precisa necessariamente falar de uma questão que direciona-se para pertinência do repertório, tá? Professor, e o que é a pertinência do repertório? Vamos lá, além de ser legitimado, o repertório precisa ser pertinente. Pertinente, ok? Professor, e o que é ser pertinente? Como é que eu direciono isso daqui? Legitimado eu já sei, agora eu preciso de um repertório pertinente. O repertório pertinente, pessoal, ele é necessariamente direcionado para a ideia de ele ser coerente com o tema. Ele precisa ser coerente com o tema, certo? Então, para ser coerente com o tema, ele precisa necessariamente ele precisa ter a ver com o tema, ele precisa dar esse direcionamento, ele precisa necessariamente ter a ver com o tema. Não posso apenas, beleza, faz parte de uma das áreas do conhecimento, eu coloco lá no meu texto. Esse não é o caminho, não pode ser esse único caminho, tá? Porque se eu apenas colocar assim, meu repertório ficará solto e ele não terá utilidade dentro da minha argumentação. Então, ele precisa ser pertinente, porque ele precisa ser coerente ao tema, ele tem que ter a ver com o tema. Não é apenas esse direcionamento solto, eu preciso ter um direcionamento coerente, que tenha a ver, que trabalhe com o tema, que seja útil para que eu defenda esse ponto argumentativo, tá? Então, muito importante esse detalhezinho dentro da nossa perspectiva, certo? Pois bem, então vamos só retomar, ele precisa ser legitimado por uma das áreas do conhecimento, para que fuja do senso comum, ele precisa ser coerente, porque ele precisa fazer parte de um tema, precisa estar ligado ao tema dentro de uma relação de sentido, tá? E ele também, aí um ponto mais importante talvez, ele também precisa ser produtivo. Ele também precisa ser produtivo. Agora, professor, o que é necessariamente essa produtividade que a gente espera dele? Ele precisa, pessoal, ser útil para a argumentação. Então, ele precisa provar o que você está defendendo. Se ele não comprovar a minha opinião, eu simplesmente não consigo, não há necessariamente um porquê desse repertório. Então, se ele precisa, além de ser legitimado por uma das áreas do conhecimento, além de ser pertinente ao tema, ele precisa servir para que eu defenda essa opinião, para que eu consiga montar essa opinião, esse direcionamento, certo? Eu quero lembrar a você que tudo isso é baseado na dissertação do Exame Nacional do Ensino Médio. Portanto, você precisa desse ponto aqui para direcionar a sua lógica de montagem textual, tá? Bom, então nós temos aqui, resumindo toda a nossa história, nossa aula de hoje será sobre dissertação escolar, porque nós precisamos de um texto racional. Mais especificamente, nós vamos trabalhar com a ideia de fundamentação. Uma vez que, se eu vou argumentar, eu preciso necessariamente estar ligado a essa ideia de fundamentação teórica. Por quê? Porque um texto dissertativo, ele precisa fugir do senso comum. E o que é senso comum, professor? É você opinar sem fundamento teórico, certo? Pois bem, para isso, para que eu consiga estabelecer esse padrão de um texto racional, argumentativo, que vá além do senso comum, eu preciso pensar que o conhecimento teórico, que eu vou chamar de repertório sociocultural, esse conhecimento de mundo que eu vou colocar no meu texto, ele precisa ter 3 características. Característica 1, ele precisa ser legitimado. O que é ser legitimado? É fazer parte de uma das grandes áreas do conhecimento. Vamos lembrar que as áreas do conhecimento vão passar por ciências humanas, ciências naturais, matemática
e linguagens, tá? Isso vai permitir que você vá além do senso comum. Além de ser legitimado, não basta ser só apenas legitimado, ele precisa de um ponto a mais. E um desses pontos é ele também precisa ser pertinente. E o que é necessariamente ser pertinente, professor? É ser coerente ao tema. Ele precisa ter a ver com o tema. Ele precisa estar ligado ao meu tema. Se ele não estiver ligado, necessariamente eu não tenho um porquê de utilizar esse repertório. Então ele acaba não garantindo a mim a intenção primeira, que é fugir do senso comum. Para além disso, eu preciso que esse repertório seja produtivo. E o que é ser produtivo? Ele precisa ser válido, ele precisa ser útil para a argumentação do seu texto, ok? Baseado nessas características, nós vamos pensar agora em que repertórios são interessantes para que eu coloque na minha introdução. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você pense é no seguinte: você precisa pensar, a primeira estratégia é imaginar que você pode sair de algo que é universal, algo que é genérico, para algo que é específico, para algo que é particular. Por que eu preciso pensar nisso, professor? De maneira muito clara. É interessante que você pense nisso, porque assim você vai ter uma maior facilidade para selecionar esses repertórios. Então, primeiramente, eu vou classificar os meus temas. Isso daqui nada mais é do que uma classificação de temas. Eu vou classificar os meus temas em grandes grupos. Classificação de temas. Essa classificação de temas, ela está ligada diretamente a um princípio de lógica que me permita trabalhar com diversos temas diferentes, os mesmos repertórios, a mesma estratégia argumentativa, ou pelo menos repertórios semelhantes, estratégias argumentativas semelhantes. Quando eu faço isso, eu necessariamente vou dar a possibilidade a mim mesmo de organizar esse tipo de pensamento, esse tipo de repertório. Bom, existem vários critérios para você classificar os temas. Inclusive, esse pode ser um critério que você decida fazer, certo? Eu, particularmente, parto da ideia de que eu tenho um tema, de que meu tema vai representar um problema social. Como é que eu vou partir dessa ideia, professor? É simples, você parte dessa ideia porque você necessariamente sabe, papinho que a gente estava tendo lá no começo, que toda a questão do Enem, ele te apresenta uma situação, um problema, e você precisa posicionar-se diante dela. Sabendo disso, então sabendo que eu tenho aí um problema social, eu vou classificar a partir dos problemas. Se existe um problema social, eu tenho certeza de que esse problema social, ele vai afirmar que alguém tem o direito violado. Então eu consigo determinar que os problemas sociais estão diretamente ligados à questão dos direitos, ok? É baseado nesse ponto que eu vou fundamentar a minha classificação de temas. Porque quando eu digo que o direito à educação é violado, eu posso trabalhar com temas como a evasão escolar, a prática de bullying nas escolas. Eu posso falar sobre a qualificação dos professores brasileiros, sobre o ensino das ciências humanas. Eu posso trabalhar com a questão do desenvolvimento científico do país. Então, tudo isso pode trabalhar com esse princípio de que o direito à educação é colocado em risco nessas situações, problemas que eu acabei de apresentar. Assim também vai funcionar com saúde. Se eu estiver falando, por exemplo, do avanço das ISTs, se eu estiver falando dos estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira, se eu estiver falando sobre a importância do Sistema Único de Saúde, o processo de vacinação do país, todos estes são temas que estão interligados por um eixo, que é a questão da saúde, ligada à questão do direito. E dessa forma eu vou fazer com todos os eixos temáticos: meio ambiente, segurança, tecnologia, sociedade, trabalho e economia. Então você tem aí uma lógica, beleza? Uma lógica de direcionamento dessa questão. Veja bem, olha só como é que eu faço para entender repertório sociocultural. Eu sei que o tema é um problema social e eu sei que eu vou trabalhar com direitos. Isso aqui já me dá uma dica bem interessante. Que dica interessante é essa? Eu posso, por exemplo, entender
que se eu vou falar de direitos, um bom repertório para ser trabalhado é propriamente a Constituição Federal do Brasil. Professor, mas eu não conheço muito bem a Constituição Federal. É assim que você estuda repertório sociocultural. Como? Você já sabe que a Constituição Federal é um ótimo repertório para ser utilizado, porque eu vou tratar de direito sempre. Então, se eu sei que a Constituição é um repertório interessante, eu já posso selecioná-lo e estudá-lo ali para que eu consiga necessariamente montar uma estratégia de selecionar, sempre que for possível, a Constituição para dentro da fundamentação do meu texto. Posso, por exemplo, dizer que dentro desse princípio de Constituição Federal, a educação está prevista no artigo 6º, de maneira geral, tá? E 205 de maneira mais específica. Já posso dar esse direcionamento. Eu posso entender também que a saúde também é um direito social, então também é previsto no artigo 6º. O meio ambiente é um direito constitucional, professor? É sim. Direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Se eu tenho direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, eu consigo dizer que eu consigo citar o artigo 225. Direito à segurança. Segurança também é um direito social. Então, eu consigo dizer que aqui eu tenho o artigo 6º. A tecnologia, ela tem uma peculiaridade. Por quê, professor? Porque a tecnologia, gente, ela tem possibilidades diferentes. Eu posso trabalhar aqui com tecnologias no que se refere à questão da educação, no que se refere à questão da segurança, se eu estiver falando, por exemplo, de crimes virtuais. Eu posso falar aqui da questão da sociedade, quando eu tenho a exposição de crianças a telas. Então, a tecnologia, eu vou deixar aqui em branco o artigo, porque de acordo com o impacto da tecnologia, você pode trocar o artigo a ser trabalhado dentro desse eixo temático. Quando eu falo de sociedade, eu falo de minorias sociais, ó. Sociedade, eu estou falando de minorias sociais. E se eu falo de minorias sociais, pessoal, eu consigo dizer que falta inclusão social, que falta igualdade. Se falta igualdade e inclusão social, eu posso dizer que o artigo 5º é violado, porque o artigo 5º prevê que todos são iguais perante a lei. Eu posso dizer também que o trabalho é um direito social. E se ele é um direito social, eu consigo também trazê-lo para o artigo 6º. Olha só, eu já consegui aqui, só nessa pequena fala, um repertório sociocultural para cada grande eixo temático. Eu arrisco dizer que se você, por exemplo, pedir um tema, falar um tema, sugerir um tema, e aí fica aqui esse convite para a Leia, para a Alana, que está nos acompanhando, para a Adriana, lá de Isaías Coelho, para vocês que estão nos acompanhando, fica aqui essa sugestão. Indique um tema para ver se a gente consegue trabalhar com um desses repertórios. Eu arrisco dizer que eu consigo trazer para dentro desses repertórios, só dessa página, qualquer tema que você sugerir, certo? Qualquer tema que você tenha dificuldade, dá para trazer para dentro dessa página, já com um repertório sociocultural direcionado. Então, antes de eu pensar, inclusive, no texto, se eu classificar esse tema dentro de um eixo temático, eu consigo necessariamente ter um repertório sociocultural produtivo para utilizá-lo dentro do meu texto, tá? Não, na verdade não produtivo ainda. Primeiro, ele é legitimado, porque a Constituição Federal está dentro das áreas do conhecimento. Ele vai ser pertinente, porque eu vou indicar o artigo específico do tema que trata o tema que você vai me trazer, a situação, o problema que você vai me trazer. E ele torna-se produtivo quando eu o escrevo para fundamentar uma fala minha, ok? Então aí eu tenho, só nessa cartela aí eu consigo dizer para você que eu já tenho esse passo primeiro para conseguir um repertório. Fica o convite, viu, Leia, Alana, Adriana, fica o convite para você sugerir um tema que você tem dificuldade, depois a gente volta aqui nessa página e eu mostro mais ou menos como é que você encontra essa relação. Então digite aí o seu tema, o tema que você tem dificuldades, para que a gente consiga montar essa estratégia. Vamos lá. Bom, dentro dessa perspectiva, pronto, você trouxe aqui a ideia, tá? Você trouxe aqui uma ideia que é voltada para lógica de classificação de temas. O que você precisa agora?
você precisa trazer para o que é particular. Então você precisa, para que esse repertório seja produtivo, você precisa trazer para o seu tema. Como é que você traz para o seu tema? Lembra que eu falei que a abordagem completa do tema, ela é pautada na frase. Então na frase de comando você vai ter uma palavra que indica problema, você vai ter uma especificação do tema e você vai ter uma expressão que indica o tema como um todo. Alguns exemplos aqui para vocês de maneira rápida. Democratização do acesso ao cinema. Cinema era a palavra tema. Se eu não citasse, eu zeraria minha redação. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A internet era a palavra tema. Se eu não citasse internet, eu zeraria a redação. E desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Também a palavra surdos era a palavra tema e necessariamente, se eu não a utilizasse, eu zeraria meu tema. Bom, mas eu preciso trazer para as especificações. Lá no cinema eu preciso falar de democratização. Quando eu estou falando de internet, eu preciso falar de controle de dados. Quando eu estou falando de surdos, eu preciso falar de formação educacional. Esse é o rumo que garantiria a abordagem completa do meu tema, ok? Pois bem, temos aqui uma sugestão, vamos lá. Ó. Caminhos para combater o consumo de plástico no Brasil. Vamos voltar aqui. Alana, muito bom esse tema, viu? Tema bem específico, mas bem interessante. Vamos lá. Eu vou voltar para cá para a gente visualizar todo esse processo. Primeira coisa que você vai analisar. Você vai analisar qual é o eixo temático desse tema para que eu consiga necessariamente aplicar essa técnica para encontrar repertório sociocultural. Por exemplo, caminhos para combater o consumo de plástico no Brasil. Você tem necessariamente qual o impacto, o direito que é colocado em risco. Quando eu tenho, muito bem, Alana, já adiantou aí. Quando eu tenho esse princípio, você vai ter necessariamente um princípio de meio ambiente. Pronto, meio ambiente. Então o que eu consigo dizer? Eu consigo dizer que o consumo exagerado de plástico no Brasil, ele vai necessariamente colocar em risco o artigo 225 da Constituição Federal. Olha só, você já consegue até iniciar o seu texto. O artigo 225 da Constituição Federal é posto em risco pelas dificuldades de combater o consumo de plástico no Brasil. Ponto, olha aí. Já começou a ter todo esse processo. Então você já tem um repertório produtivo, direcionado, bacana. Imagina só você dizer um artigo da Constituição que já traz essa orientação. É bem interessante já. Então você já tem esse processo. Beleza, Lana? Então, já dá para colocar o artigo dentro de um contexto, que é a contextualização do seu texto, o início dele, bem bacana já, né? E aí, se eu fosse ir um pouquinho além, Ana, vamos pegar o teu exemplo como direcionamento. Eu tenho aqui, nessas palavras-chave, o direcionamento do seu texto, para que eu seja algo específico. Bom, existe uma palavra tema, palavra que é direcionada aí dentro do tema que você apresentou, que é a palavra plástico. Se eu não citar plástico, necessariamente eu vou zerar a redação. Então, plástico passa a ser a palavra tema, precisa aparecer ali. Para que eu especifique, o que eu vou falar do plástico? Vou falar do consumo do plástico no Brasil. Então, o consumo do plástico no Brasil, consumo seria necessariamente essa especificação. E a palavra que vai indicar problema é a palavra combater. Aí vem uma dúvida interessante. Professor, e essa palavra caminhos que aparece aí? Eu vou fazer um texto inteiro só apresentando soluções, só apresentando possibilidades? Não necessariamente. O que você vai fazer? Você vai fazer, basicamente, uma ideia de provar que realmente esse problema existe, de que esse consumo de plástico é algo importante, algo que vai impactar a sociedade, e aí você vai propor os caminhos dentro de uma proposta de intervenção, como a Alana viu aí, ó, caminhos para combater é mais uma proposta de intervenção, certo? O problema é mais direcionado para a ideia de combater mesmo, tá? A palavra problema é mais direcionado para a ideia de combater. Os caminhos vai lá para uma proposta de intervenção, como a Alana tinha colocado aí também, e aí você tem um direcionamento adequado, beleza? Vamos um pouquinho além, vamos continuar utilizando o teu exemplo, tá, Alana? Vamos lá. Vamos um pouquinho além. O que eu queria que vocês pensassem na estratégia argumentativa? Como é que nós vamos pensar na estratégia argumentativa? Ó, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Dentro do mesmo exemplo, a mesma lógica. A primeira coisa que você vai fazer, você vai montar... Aqui eu trouxe o exemplo do tema de 2020 do Enem, tá? Estigmas associados às doenças mentais. Como é que você vai trazer essa perspectiva? Analisa comigo. Primeira palavra que indica tema, aí eu vou ter aqui doenças mentais. Palavra que indica tema. Eu vou ter aí a palavra doenças mentais.
Bom, a palavra tema eu já encontrei. E agora, professor, o que eu preciso? Da especificação. Do que eu vou tratar? Eu vou tratar das doenças mentais, mas eu preciso tratar também dos estigmas associados a elas. Eu preciso trabalhar com estigmas, tá? Esses estigmas, pessoal, nada mais são do que preconceitos, do que mitos criados ao redor das doenças mentais. E é claro que eu vou falar de Brasil, porque o texto vai me direcionar para Brasil, ok? O texto vai me direcionar aqui para Brasil. Eu não preciso necessariamente trabalhar sempre o Brasil, não, mas acho que quase sempre os temas precisam estar ligados ao Brasil. Bom, depois que você encontrou isso, olha o lance do eixo temático que eu falei para vocês. Bom, qual é o eixo temático quando eu falo de estigma associado às doenças mentais? Eu tenho o eixo saúde. Se eu tenho o eixo saúde, eu consigo dizer que eu posso citar o artigo 6º da Constituição, já que a saúde é um elemento, é um direito social, mas eu posso pegar o artigo específico, ó. Artigo 196 da Constituição Federal Brasileira. O que esse artigo diz? De forma resumida, prevê a saúde como direito de todos, tá? Pronto, você montou aí sua estratégia, aquela que a gente tinha falado. Bom, como é que eu vou falar agora a tese? Pessoal, eu vou chamar de tese, quero chamar a atenção de vocês aqui para esse ponto. Eu vou chamar de tese, necessariamente, o momento em que você apresenta o tema. Apresentação do tema. Você vai apresentar o tema, certo? Apresentar o tema, você não tem a opção no Enem de ser a favor ou contra nada. Então, o que você vai ser? Você precisa afirmar que o problema existe e que ele deve necessariamente ser combatido. Bom, então, aqui eu utilizei-me de uma expressão que indica problema, logo de cara. O cenário desafiador de combater, olha as palavras aparecendo, os estigmas associados às doenças mentais na sociedade contemporânea brasileira. Pronto. Aí eu apresentei, logo na apresentação do tema, eu trouxe todos os núcleos temáticos. Todas as palavras que formam o tema. Se eu tivesse que montar, por exemplo, o tema, aliás, vamos completar, vamos pensar, vamos elaborar agora os argumentos. Professor, por que isso daqui? Porque isso aqui, gente, vai configurar-se a minha introdução, tá? Por isso que eu estou falando muito dele. Argumentos, o que são argumentos? Os argumentos são as provas da existência do problema. Vale lembrar que você precisa provar uma tese. E se eu preciso provar uma tese, eu preciso provar que o problema existe, já que eu não tenho opção de ser a favor ou contra nada. A minha tese aqui, basicamente, é apresentar o problema. Bom, esses argumentos, vocês têm várias possibilidades para provar um problema, várias possibilidades. Mas uma delas, eu acho que talvez a mais adequada, é você trabalhar com as causas dele. Porque se você trabalhar com as causas do problema, você necessariamente tem provas de que ele existe. Certo? Causas do problema. Olha o direcionamento aqui. Por que existem estigmas associados às doenças mentais? Porque a sociedade é apática. Então, a causa 1 vai estar ligado à sociedade. O que é uma apatia social? É o fato da sociedade não agir para transformar essa situação. E tem um ponto. A sociedade não age para transformar essa situação, principalmente por conta da desinformação. Então eu vou colocar aqui o direcionamento para a ideia de desinformação, para que eu sugira que isso, a causa desse preconceito, dessa criação de mitos, seja a desinformação. Ok? Bom, encontrei uma causa, agora eu preciso encontrar uma outra causa diferente. Existe uma coisa no seu texto, e por isso é muito importante o planejamento, que é a progressão textual. Professor, o que é progressão textual? É o momento em que você traz ideias novas em cada parágrafo, tá? É o momento em que você traz, você não fica girando em torno de uma mesma situação, certo? É você não ser prolixo. Para que eu não seja prolixo, eu preciso trazer informações novas, principalmente em cada parágrafo. E se na introdução eu estou planejando o meu texto como um todo, eu preciso necessariamente trazer ideias que já direcionem para essa variedade de informações que eu vou dar no meu texto. Se eu encontrei a falha 1, veja bem, se eu encontrei a falha 1, o que eu vou encontrar agora? Uma causa 2. Encontrei a causa 1 e a causa 2. Veja bem como é interessante. A causa 1 você viu que está ligada à sociedade.
A sociedade é apática, é desinformada. Essa desinformação, ela é a causa do problema. Bom, agora eu preciso encontrar uma outra causa que não esteja ligada à sociedade. Por quê, professor? Para que eu traga informações novas. Então vem comigo, ó. Onde é que eu vou encontrar então essa causa? Onde é que eu vou encontrar então essa causa? Ó, eu posso colocar aqui algo ligado ao poder público. Por quê, professor? Vamos lembrar que eu estou tratando de saúde. E a saúde pública é responsabilidade do Estado. Então eu vou dizer que o fato de o Estado não ser eficaz em políticas públicas. Professor, o que são políticas públicas? Políticas públicas, pessoal, são ações estatais. São ações do governo, tá? Essas ações estatais, que podem ser desde a facilitação do tratamento até o oferecimento de informações de campanhas em escolas, você pode direcionar aqui que é uma falha do poder público. E isso é uma causa para a continuidade do problema. Por que é interessante isso? Te liga só como é que eu vou fazer. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 prevê a saúde como direito de todos no país. No entanto, na prática, o cenário desafiador de combater os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira contemporânea compromete a efetivação desse princípio legislativo. Isso se dá não só pela desinformação de grande parte da população sobre esse tipo de patologia, como também pela ineficácia de políticas públicas de prevenção e de tratamento dessas psicopatologias. Pronto, direcionei e tem uma introdução, ok? Bom, então vocês perceberam que os passos são dados a partir do seguinte momento. Na hora que você pega o tema, a primeira coisa que você vai pensar, na problematização, certo? Professor, como é que eu problematizo? Te liga só, eu trago logo uma palavra que gera a ideia de problema. Vamos lembrar que eu não vou ser a favor ou contra, eu vou ligar aqui a ideia de problema. Se eu tenho dificuldades, eu tenho necessariamente um problema. Vou utilizar um verbozinho aqui que serve para que eu consiga ligar essa ideia de problema, à ideia da frase tema que vai aparecer aqui, ó. A minha frase tema precisa aparecer aqui. É o que nós vamos chamar de núcleos temáticos. E cadê a frase tema? Preconceitos, para substituir estigmas, relacionados às doenças mentais, que é a palavra tema. Professor, por que você não falou Brasil? Não falei Brasil porque eu vou falar da Constituição Federal Brasileira. Então já está inserido aí a questão do Brasil. Pronto, aí eu vou pensar agora na causa 1. Qual é a causa 1? Formação de uma sociedade individualista. Trouxe até uma ideia de causa diferente. Mas o que é importante? Você se ligar que eu estou falando de uma questão social, tá? Questão social. Quando eu falo da questão social, eu trabalho com a causa 1. E aí, quando eu trabalho com a causa 1, pessoal, eu dou a possibilidade de eu trazer uma causa diferente. Que causa diferente? Ligado à questão do Estado. Ligado à questão do Estado. Então, eu posso dizer que a ineficácia de ações na prevenção e tratamento dos transtornos psíquicos vai configurar-se como causa 2. Aí, o que eu tenho aqui? Uma progressão textual. Se nós pegarmos o tema da Alana, como é que a gente pode colocar? A questão do consumo de plástico no Brasil. Eu sei que é meio ambiente, Aí como é que eu posso dizer? Que eu tenho dificuldades em combater o consumo exagerado de plástico no Brasil. É a minha tese. Aí eu vou para um aspecto social. Professor, como é que é o aspecto social? Por que existe esse problema do consumo exacerbado? Eu posso dizer que nós vivemos numa sociedade consumista, certo? Essa imposição de uma sociedade consumista, o consumo dentro da sociedade, é o que vai gerar esse avanço na questão do plástico no Brasil. Professor, e o Estado tem a ver com isso? Tem por 2 motivos. Nós precisamos estabelecer regras de controle do uso de plástico e, principalmente, eu preciso ter ações para indicar o direcionamento adequado para esses resíduos, tá? Então, eu tenho 2 propostas aí. A questão da população como um todo, que é naturalmente consumista. E 2, o fato da população, o fato do Estado não trazer meios para reciclagem e nem necessariamente para o direcionamento adequado desse plástico já consumido, ok? Muito bem, 2 pontos interessantes. Comportamento individualista do corpo social,
A sociedade não se importa com a coletividade, ela não está dizendo aqui, e ingerência governamental. E a ingerência governamental nada mais é do que esse princípio de ineficácia de ações que permitam o controle desse fato. Pronto, você tem aí uma introdução muito bem montada. Vamos visualizar como é que eu construo essas introduções? Vamos visualizar. Ó, eu trouxe aqui um exemplo já montado para vocês. Essa redação, ela tirou nota 1000 já, viu? A redação tirou nota 1000 no Exame Nacional do Ensino Médio. E ela começa justamente com o quê? Com a Constituição Federal Brasileira. Professor, por que a Constituição aparece tanto em textos do Exame Nacional do Ensino Médio? Aí eu vou lembrar vocês, qual é a certeza que eu tenho? O tema será um problema social. Se o tema é um problema social, eu tenho direitos violados. Se eu tenho direitos violados, a Constituição Federal pode aparecer sempre. Aí vai um detalhe interessante, ó. Professor, e se eu não souber qual é o artigo? Porque pode ser que você não lembre. Se você não souber qual é o artigo, qual é o problema? Nenhum. Olha só, essa redação que tirou nota 1000, ela trouxe como contextualização, que é essa primeira parte, é o repertório utilizado por ela. A Constituição Federal de 88 assegura a todos os indivíduos o amplo acesso aos bens culturais. Basicamente, eu só falei da questão dos bens culturais. Vamos lembrar que isso aqui nos dá um direcionamento para o eixo temático, certo? Dá um direcionamento para o eixo temático. Se você continuar nessa mesma linha de pensamento, ó, no entanto, na prática, tal garantia é deturpada. Olha só a sua opinião aparecendo. Existe um direito. No entanto, na prática, ele não é respeitado. Não é respeitado, deturpado, visto que o contato com a cultura, por meio dos cinemas, não se encontra efetivado na sociedade nacional. Você poderia dizer que aqui é um exemplo daquela redação de 2019, tá? Democratização do acesso ao cinema. Quando eu falo de democratização, de acesso, eu vou falar necessariamente de todos terem um acesso a ele. Então, eu vou falar de acesso quando eu falo de contato. Eu vou falar de cinemas, que é a palavra-chave, a palavra tema aqui. Aqui eu tenho a palavra tema, certo? Muito bem direcionada. E eu tenho aqui a sociedade nacional como a especificação. É como se isso aqui direcionasse para a ideia de problema, as pessoas terem contato com o cinema em si. Aqui eu tenho a especificação porque eu estou falando necessariamente de Brasil. Pronto, olha só como eu já consegui pensar na Constituição, como eu já direcionei a ideia de tema, inclusive com todos os pontos da frase tema, e agora eu preciso levar para a ideia de causas. Causas essas que a gente já viu, pode ter um aspecto social, outra um aspecto institucional, certo? Vamos lá. Esse cenário nefasto, veja que a minha opinião é muito clara, ó. Eu já vou chamar isso de cenário nefasto. Por que cenário nefasto? Porque você quer apresentar o tema baseado num princípio de problematização. Então, vai lá para essa frase, para essa palavra. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização da cultura nas escolas. Olha só, esse ponto, pessoal, seria o ponto em que a gente consegue dizer que é uma fala institucional. Professor, isso necessariamente é uma ingerência? É uma ingerência estatal, governamental? Acaba sendo, né? Vamos lembrar que a educação é uma responsabilidade do poder público, certo? Então você pode dizer que é algo institucional. Mais especificamente nesse caso, voltado para as escolas. As escolas não incentivam as pessoas de uma maneira adequada a ter esse contato do cinema. Mas não acabei por aí, ó. Mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Esse ponto aqui, galera, é um ponto mais voltado para a sociedade, tá? É um ponto mais voltado para a sociedade. Se eu estou falando de mercantilização da cultura, por que é sociedade isso daqui, professor? Se eu falo da mercantilização, galera, eu estou falando de precificação. Por que a pessoa não tem acesso? Porque é caro. Por que, então, o que vai acontecer? Pessoas de baixa renda não vão ter acesso. Então, a desigualdade social, ou necessariamente a falta de recursos, vai aparecer como outra causa.
Então, a desigualdade social seria a causa 2, o problema institucional, nesse caso voltado para a escola, é a causa 1. Beleza? Então, está montado da mesma forma que a gente monta. Ó. Logo, faz-se imperiosa a análise dessa conjuntura com o intuito de mitigar entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Um fechamentozinho indicando a necessidade de uma intervenção. Veja bem, o que eu tenho aqui? Toda a estratégia que eu falei para vocês. Eu sei que a democratização do cinema é um problema, por isso eu vou poder trabalhar com a Constituição Federal. Professor, não sei qual é o artigo que fala diretamente de cultura. Não tem problema. É só dizer que na Constituição Federal existe esse princípio, tá? E aí você já está montado o seu texto como todo. A Constituição Federal de 1988 assegura a todos os indivíduos do amplo acesso aos bens culturais no país. Certo? Toda a montagem aqui para que você visualize, ó. A Constituição brasileira é a contextualização. Você vai chamar de tese o momento em que existe essa troca, essa lógica, essa comparação. Existe um direito, porém ele não é respeitado. É uma tese. Eu tenho aí uma marca de opinião. Por que é uma marca de opinião? Porque eu vou afirmar esse cenário nefasto. Então eu estou reforçando que eu estou tratando de um problema. Ocorre não só em razão do deficitário incentivo à cultura nas escolas, isso aqui eu vou chamar de argumento 1. Argumento 1, presente aqui. Mas também devido à excessiva mercantilização da cultura, argumento 2. Por que esses argumentos são importantes? Porque você está direcionando o que vai tratar no parágrafo 1 e você vai tratar o que vai trabalhar lá no parágrafo 2. Desculpa, parágrafo 1 não. Desenvolvimento 1. Você vai trabalhar no desenvolvimento 1. E nesse caso, desenvolvimento 1 é o segundo parágrafo. Parágrafo 2 e aqui no parágrafo 3. Certo? E o desfecho, de certa forma, que é quando eu reafirmo essa ideia, logo faz-se imperiosa a análise dessa conjuntura com o intuito de mitigar os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Meio que você adianta a necessidade de intervenção, que é lá o principal assunto do seu terceiro parágrafo. Bom, mas nós vamos lembrar que hoje o nosso papo é sobre repertório sociocultural e sobre a lógica de colocá-lo. Então, a mesma lógica que me fez trazer a Constituição para esse texto, que é conhecer, saber que o meu texto ele é baseado num princípio de problema social, eu consigo, com a mesma ideia de problema, trazer outros repertórios. Vou lhe dar alguns exemplos aqui. Ó. Primeiramente, olha, só para você entender a lógica, eu parti da ideia de eixo temático, né, da cultura, porque quando eu parto da ideia de eixo temático, o que acontece? Eu consigo usar a Constituição Federal Brasileira, certo? Sempre que eu tiver a questão cultural, eu consigo utilizar a Constituição desse jeito. E aí, claro, eu preciso trazer para o meu tema, especificamente. Porque precisa, vamos lembrar que o nosso repertório precisa ser pertinente. Então, o tema precisa aparecer de uma maneira muito clara. Eu faço esse caminho do eixo temático para o meu tema, ok? Vamos lá. Aqui só para provar como a mesma Constituição vai servir para todos os eixos. Ó. Se o tema fosse essa questão da acessibilidade dos surdos, a formação educacional dos surdos, como é que poderia utilizar? Ó? A Constituição Federal Brasileira assegura a todos os indivíduos do amplo acesso à educação de qualidade. Do jeito que ele indica a cultura, também indica a educação. No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com o ensino de qualidade, por meio da acessibilidade dos surdos, não se encontra efetivado na sociedade nacional. Então, se eu falar de formação educacional dos surdos, eu posso colocar a questão do direito à educação, ok? Outro ponto que eu posso trabalhar aqui, a questão do direito à saúde, também dá para usar a Constituição Federal. E o tema pode ser a questão da efetivação dos programas de vacinação. Vai funcionar também se eu utilizar um ambiente ecologicamente equilibrado, que foi o exemplo que a gente trouxe aqui com a Alana. Ó, Alana, a Constituição Federal de 88 assegura a todos os indivíduos o amplo acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado. No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o combate ao consumo excessivo de plástico, por meio da adequada destinação dos resíduos, não se encontra efetivada na sociedade nacional. Perceba que eu consigo direcionar esse ponto. Isso vai funcionar também para a segurança pública, para questões tecnológicas, para a questão da indignidade da pessoa humana, aqui muito ligado à questão de preconceito, tá, pessoal? Sempre que eu falar de preconceito, dá para falar da dignidade da pessoa humana. E a questão do trabalho.
vários exemplos aqui para você notar que a Constituição Federal é uma boa. E por que é uma boa? Porque ela está interligada à ideia de que o tema é um problema social. Bom, Constituição, olha só, citando o artigo, a Constituição Federal Brasileira de 88 assegura em seu artigo 6º, os direitos sociais a todos os indivíduos. Aí eu vou abrir um leque de possibilidades, porque eu tenho 11 direitos sociais: educação, saúde, segurança, transporte, moradia, alimentação, lazer, previdência, amparo aos desamparados, proteção à infância e à maternidade, e moradia, e trabalho, acho que trabalho, não falei trabalho. Então aqui o artigo 6º ele vai abarcar vários outros temas, então conhecer o artigo 6º é importante, já fica essa dica para vocês, viu? Dê uma olhadinha em todos os princípios do artigo 6º da Constituição. E eu posso também trocar, ó. Posso pegar uma outra ideia que se liga ao problema. Por exemplo, segundo o romancista e estadista francês Victor Hugo, a primeira igualdade é a justiça. O que eu tenho certeza? Que a justiça vai estar sendo desrespeitada. Por que a justiça está sendo desrespeitada? Porque eu sempre vou ter um problema social. Por que eu sempre vou ter um problema social? Porque o tema do Enem é um problema social. Então, eu consigo trazer o mesmo princípio da Constituição, dá para ser usado aqui no Victor Hugo. A primeira igualdade é a justiça não é respeitada. Posso trazer também para outro ponto. Qual é o outro ponto? Aqui, a mesma coisa, só para trazer os exemplos para vocês. Olha essa daqui. Uma filósofa brasileira chamada Marilena Chaui. A filósofa brasileira Marilena Chaui defende a noção de democracia como sistema que garante a igualdade no acesso aos direitos. Opa, eu sei que essa ideia dela vai ser contrariada. Por que vai ser contrariada? Porque eu sempre vou ter um problema social. Então essa ideia dela sempre vai ser contrariada, porque a igualdade não é efetivada. Ou eu posso trazer um princípio literário. Olha só como é que eu posso trazer aqui. O realismo, escola literária do século XIX, tem como uma das suas principais características a dura crítica às mazelas sociais. De maneira análoga, na prática, essas críticas ainda podem, metaforicamente, ser aplicadas, uma vez que o cenário desafiador de garantir o trabalho como forma de estabelecer a dignidade do cidadão impede a superação desses entraves comunitários. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma escola literária que trabalha com críticas sociais. Se eu sei que eu sempre vou ter um problema, eu sempre vou ter motivo para críticas. Então, eu entender que o tema é um problema social é basicamente o princípio para que eu consiga estabelecer repertórios direcionados para cada tema. Ok? Pessoal, espero ter sido claro com vocês. Eu me despeço agora. A gente volta numa próxima para continuar com esse trabalho para os outros parágrafos. Grande abraço, galera. Até mais.